Olá, para quem não me conhece, sou a professora Raquel, do 4º ano. Estamos trabalhando a sequência 2 do Aprender Sempre, tá? Então não esqueçam que esse QR Code aqui no cantinho da tela leva vocês direto para o YouTube da Secretaria da Educação. Lá você pode assistir todas as aulas quantas vezes você quiser e precisar, tá bom? Então vamos aos combinados de sempre. Ter em mãos caderno, livro, lápis e borracha, anotar o título do assunto e o assunto da aula, né? Anotar as informações importantes, anotar as dúvidas e, como eu digo sempre, as certezas também. Realizar as atividades, assistir novamente, caso não compreenda alguma coisa. Vamos lá, então? Aprender Sempre, volume 2, 4º ano. Página de anotações para anotar tudo que eu falei para vocês. Porque se a gente anota no caderno, às vezes fica perdido, né? É bom anotar aqui no livro já. Tem a página aí. Então, estamos trabalhando a sequência didática 2. Textos que circulam o mundo afora, que vocês gostam bastante, né? Então, vamos à aula 2, né? Comentando uma postagem, fato e opinião. Hoje, na aula passada, eu expliquei um pouquinho para vocês o que é um comentário, né, e o que é uma postagem. Então, hoje a gente vai ler uma postagem e vai ler em cima dessa postagem quais foram os comentários das pessoas, tá? E o que de fato é fato e o que é opinião, tá? Então, vamos discutir um pouquinho isso daqui a pouco. Vamos lá. O que vamos aprender? Nesta aula, você lerá uma postagem publicada nas redes sociais e pensará em como escrever um comentário para opinião sobre o assunto. Acredito que muitos de vocês já tenham feito isso. Vamos conversar um pouquinho sobre então. Primeiro, eu tirei, né, do dicionário, que lá diz o quê? Fato. O que é fato? Tudo aquilo que acontece por ação do homem ou em decorrência de eventos exteriores ou naturais. Então, fato é aquilo que acontece, né? Isso é um fato. Aconteceu isso. Isso é um fato. E o que é opinião, então? Modo de pensar, de julgar, de ver, ponto de vista ou posição, tomada sobre o assunto em particular. Então, por exemplo, você vai dar a sua opinião sobre um assunto. Na aula passada eu já falei com vocês um pouquinho sobre isso. Você pode dar uma opinião pessoal, aquilo que você pensa sobre aquele assunto. Mas você também pode dar uma opinião, embora, né, seja também uma opinião pessoal, mas uma opinião técnica. Se você conhecer muito bem aquele assunto, você tem mais propriedade para falar sobre ele. Então, a sua opinião ela vai ser embasada o quê? Em conhecimentos técnicos que você tem sobre aquele assunto, né? E quando eu não conheço nada sobre o assunto que eu estou opinando, eu dou minha opinião simplesmente por dar minha opinião, né? Se eu gosto ou não gosto, aí vai de acordo com os gostos de cada um, tá? Tomem cuidado porque existem vários tipos de opinião aí. E acho que vocês escutam bastante isso, né? Quando a gente fala um pouco de rede social, de texto que circula em redes sociais, a gente vê essa expressão, fake news, né? Na verdade, é uma expressão que vem do inglês, significa notícias falsas, né? Fake é falso e news é notícia, então, notícias falsas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso, que a gente lê muitas vezes notícias falsas, a gente, né, acredita que sejam verdadeiras e faz comentário, compartilha com todo mundo, mas na verdade elas não têm nada de verdadeiro, né? São notícias falsas. Temos que tomar muito cuidado com isso, sempre checar antes de repassar para alguém. Vamos à aula então. Em duplas, leiam a postagem abaixo considerando as seguintes perguntas. A gente vai considerar o quê? Como na aula passada eu já falei um pouquinho. Quem é o autor desse texto? Para quem se destina essa postagem? O que ela comunica? Quais são os fatos em destaque? Qual a opinião da autora, de quem escreveu, né, essa postagem? Então vamos lá. Então, olha lá, Bri Soares, um mês, né? Esse 1M, quem está acostumado aí com rede social, sabe que esse 1M quer dizer um mês atrás, né? Aqui tem de onde saiu, né? No Jornal do Joca, na África do Sul, garrafas de plástico ajudam a pavimentar estradas. Então, esse aqui é o link para você encontrar essa postagem. Oi, pessoal. Fico impressionada com a quantidade de lixo que vejo espalhada por minha cidade.
nos rios, córregos, ruas e bueiros. Ontem vi uma jovem jogando embalagem de comida pela janela do carro. Fico indignada e preocupada com o futuro de nossas cidades. Mas encontrei essa boa notícia que vem lá da África do Sul. Estão usando garrafas de plástico para fazer estradas. Não é incrível? E aqui tem uma foto que ela colocou na postagem dela, né? Na verdade, não é na postagem dela. Ela colocou essa foto, mas ela pegou de onde? jornaldojoca.com.br. Na África do Sul, garrafas de plástico ajudam a pavimentar estradas. Jornal do Joca. E é esse link aqui, ó. Essa imagem, né? É o título. Aqui está o título daquilo que saiu no Jornal do Joca. Notícia que saiu no Jornal do Joca. E aqui embaixo tem o quê? Curtir, comentar, compartilhar, tá? Então aqui já tem a caixinha, uma caixinha onde traz o que você pode fazer nessa postagem da Drica Soares. Então vamos pensar aí. Quem é o autor desse texto? Então vamos olhar de novo o texto aqui. Quem é o autor? Aonde? Em cima, né? Adri Soares. A Adri Soares, ela é a autora desse texto. É ela quem escreveu. Adri Soares. E para quem se destina essa postagem? Para quem Adri Soares escreveu? Quem vocês acham? Para quem vocês escrevem uma postagem quando vocês colocam nas redes sociais que vocês participam aí? Para os seguidores dela, né? Que ela tem ali alguns amigos, leitores do Jornal do Joca. E na verdade, como ela está comentando uma notícia que saiu no Jornal do Joca, ela complementa com a opinião dela, né? Mas ela fala da notícia que saiu no Jornal do Joca. Então quem lê o Jornal do Joca ia gostar, acredito eu, de ler essa postagem aí, né? Quais são os fatos em destaque? Ela destaca o quê? O lixo na cidade dela, que ela vê que esse é um problema muito grande, né? E que lá na África do Sul estão usando garrafas para pavimentar a estrada, né? Para asfaltar, para pavimentar a estrada. Então, a gente tem aí dois fatos em destaque, né? Ela vê muito lixo espalhado na cidade onde ela mora e na África usam garrafas para pavimentar as estradas. Então, aí são os fatos em destaque. Qual a opinião? Se são dois fatos, então eu vou dizer a opinião em cima dos dois. Em cima desse fato aqui. Qual a opinião dela? Ela fala o que sobre esse fato? Ela fica indignada, né, de ver as ruas, o rio, né, e ela inclusive comenta que vê alguém jogando pela janela. Então é um sentimento de indignação, né? É um sentimento aí negativo sobre o fato, né? Ela está indignada com o fato de as pessoas jogarem lixo em qualquer lugar. E esse outro fato, que na África usam garrafas para pavimentar as estradas. Ela tem uma opinião negativa a respeito disso? Não, aí é uma satisfação, né? Ela fica felicíssima de saber que existe essa possibilidade. E ela só sabe que existe essa possibilidade porque ela leu essa notícia no Jornal do Joca. Aí ela fez a postagem dela em cima dessa notícia, né? Agora vocês vão escolher aí, agora é uma coisa pessoal, como as perguntas também, vocês não precisam responder igualzinho o professor. Estou dando alguns exemplos, né? Uma direção para você entender como você responde aí. Agora você vai escolher um emoji para deixar na postagem da Adri Soares, né? Então eu posso pensar nos dois fatos. Se eu pensar no fato negativo, que ela fica indignada com as pessoas que jogam o lixo pela cidade dela, eu poderia usar qual emoji aqui, né? Poderia usar o emoji da tristeza, né? Penso eu, né? Uma opinião minha aqui. E o emoji de bravo, muito bravo, né? Se ela pensar no fato das pessoas jogarem lixo na cidade. Agora, se ela pensar no fato de ter lido uma notícia tão interessante de que as pessoas estão na África do Sul usando garrafas
plásticas para pavimentar a estrada, ela poderia usar o quê? O emoji do amei aqui, né? Que é uma notícia super positiva. O emoji do espanto, ó, que maravilha, né? E eu acho que esse aqui do kkkk, acho que não caberia, né? E do curtir também. Mas o curtir, eu acho ele um pouquinho fraco, já que ela está tão satisfeita com essa notícia. Eu acho que o curtir é um pouquinho fraco. Eu usaria, na verdade, se eu escolhesse o fato da indignação, eu escolheria esse aqui do bravo. Essa seria a minha escolha. E se eu escolhesse o fato de pensar, né, que garrafas podem ser usadas na pavimentação de estradas, eu usaria esse aqui. Ó, né? Que maravilha. Mas aí é você que vai escolher e vai pensar se você vai usar o emoji no fato positivo ou negativo, tá? Agora reflitam sobre como poderiam deixar um comentário nessa postagem, colocando a opinião de vocês sobre o assunto. Escreva um comentário. Então, agora você vai escrever o seu comentário, né? Sobre a postagem da Adri Soares. Você vai escrever esse comentário. Vamos entender como, né? Então, eu poderia escrever assim, Adri Soares, né? E aí eu vou dar a minha sugestão. Fiquei muito satisfeita também em saber que garrafas plásticas podem ser usadas para pavimentar estradas. Quem sabe aqui no Brasil não possamos fazer isso também? Eu poderia fazer esse comentário, né? Ou se você quiser fazer um comentário a respeito da sujeira. Ai, Adri Soares, também fico muito triste e indignada. Aqui na minha cidade sempre encontro lixo jogado pelo chão, nas praças, na margem do rio, né, do rio Piracicaba, dentro do rio Piracicaba. Eu poderia fazer esse comentário também, tá? E não esquecer de colocar o meu nome aí, né? No caso, eu coloco o meu nome e de que cidade eu estou falando. Então, esse é o comentário que vocês poderiam fazer. Vocês vão escrever aí o comentário que vocês fariam, tá? Você escolhe qual dos dois fatos você quer comentar. Pode comentar os dois? Pode também. Ela, na verdade, ela fez, né? Ela comentou uma notícia e antes disso ela comentou o fato de que ela encontra muita sujeira pelas ruas da cidade. Você pode fazer igual a Adri Soares, bom? 4. Na postagem da Adri Soares havia o link de uma notícia a qual ela se refere no texto. Leia o trecho retirado do Jornal do Joca. Então lá no comecinho de azul, né, vocês podem ver que tem um link que leva para essa notícia. Essa é a notícia. Então ela leu essa notícia e depois ela escreveu a postagem dela. Vamos ver o que ela leu aqui. Mundo, 18 de novembro de 2019. Na África do Sul, garrafas de plástico ajudam a pavimentar estradas. A empresa pensou em uma solução criativa para pavimentar estradas e diminuir a quantidade de plástico nos lixões. Até o início de novembro, 40 mil garrafas plásticas de leite já tinham sido usadas para renovar a pavimentação de 400 metros de uma estrada na região de Chipdale, na África do Sul. Distância percorrida em cerca de 6 minutos por um adulto caminhando. O projeto, criado em agosto, é da empresa Xalanga Construction e usa as garrafas como principal material no processo de pavimentação. O objetivo é diminuir a quantidade de plástico nos aterros sanitários, ou lixões. Apesar de o custo para o uso desse material na pavimentação ser parecido com o de outros métodos disponíveis, a expectativa da empresa é de que o revestimento feito com plástico dure mais do que a média vista nas estradas sul-africanas, de cerca de 20 anos. Fonte: na África do Sul, garrafas plásticas ajudam a pavimentar estrada, disponível em www.jornaldojoca.com.br. Aí vem o restante, né, da fonte aqui, bom? Então, ó, antes da Adri Soares escrever a postagem dela, ela leu essa notícia, gostou do assunto, fez um link com o problema lá na cidade dela, que é do lixão, né, jogado pelas ruas. Ela conseguiu estabelecer uma relação entre esses dois assuntos. E aí ela fez a postagem dela, comentando a notícia e comentando algo, um fato ocorrido na cidade dela que ela percebeu.
Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula. Façam as tarefas aí direitinho, ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau!